O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foi absolutamente surpreendente o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Para quem tem pouca intimidade com a Bíblia, são palavras impactantes, assustadoras. Para quem não tem fé, palavras absurdas, inadmissíveis. Para quem tem algum contato com a Bíblia, seriam essas palavras contraditórias com as palavras do próprio Jesus. Se não, vejamos: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se um integrante do corpo de bombeiros ouvisse isso sem fé, qual seria a conclusão? É um incendiário, roda na cadeia. Jesus disse em outra ocasião: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E aqui, vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Não. Então Jesus estaria caindo em contradição? Não. Contradição são 2 afirmações contrárias em sentido completamente diferente. Então, Dom José, é tarefa do Senhor explicar esse texto chocante. E mais, Jesus é causa da unidade. Ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, que haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é causa da unidade. E no Evangelho de hoje, ele diz que por causa dele, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Jesus veio para separar as famílias. Jesus veio para estragar a convivência familiar. É isso que ele quer dizer no Evangelho de hoje. Jogar o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Mas o texto é esse. Isso é surpreendente para mim, Dom José Francisco.
Vamos à solução, que está na primeira leitura. Para nós compreendermos as palavras do Senhor, primeira providência, que está na primeira frase da primeira leitura de hoje. Eu dobro os joelhos diante do Pai. A leitura da Bíblia não pode ser feita senão de joelhos. Mas tem outra forma de ler a Bíblia? Tem muitas formas de se ler a Bíblia, formas erradas. A primeira é ler a Bíblia com os nossos critérios, com os nossos conceitos. Pegamos os conceitos da semântica, da língua portuguesa, da sociologia, da antropologia, da economia, da matemática, da medicina, e aplicamos equivocadamente a palavra de Deus. Pare com isso. Quer aprender do Senhor com a Bíblia? Deixe sua cultura para lá. Deixe sua formação humanística para lá. E dobre os joelhos diante do Pai. E diga: eu não sou nada diante dessa palavra, que é luz para os meus passos, que é sapientíssima, que não erra, que não tem defeito. Quem tentou encontrar algum defeito na Bíblia, na verdade é um defeituoso, o que seria muita arrogância de alguém tentar dizer que a palavra de Deus tem defeito, erra, se equivoca, ou tem ambiguidades ou contradições. Faça-me o favor, dobre os joelhos diante do Pai. Segunda providência: ali de joelho como infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Peça o que São Paulo nos deseja na primeira leitura de hoje, que Ele vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, ser robustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior. Peça o dom do Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina minha inteligência, abre a minha alma, fortalece o meu entendimento, para que eu possa compreender essa palavra tão profunda. Quero aprender dela, quero, inspirado por ela, a unir desse manancial incomensurável, que é a vossa santa palavra, que é luz para os meus passos. Depois, que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Peça ao Espírito e peça o próprio Jesus para ser doce hóspede da sua alma. Jesus, vem habitar em mim, vem residir em mim, vem potencializar, preencher, conduzir, iluminar, fortalecer a minha inteligência para compreender esse mistério. Continua a primeira leitura de hoje. Depois de dobrar os joelhos, depois de ser robustecido pelo Espírito, e depois que o Senhor Jesus habitar no seu coração, tereis assim a capacidade de compreender. Veja, a capacidade de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Nós estamos diante de um manancial de cultura, de saber, de vida, de verdade, de eternidade, que é abismal, que é realmente um mistério que não pode ser mensurado. A grandeza do saber de Deus para nós, aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. Veja, depois de dobrar os joelhos, depois de pedir o robustecimento do Espírito, que Cristo venha habitar em nós, somos capazes de compreender. Vocês perceberam as 4 medidas
temporais, físicas, que aparecem aqui: altura, comprimento, profundidade e largura. É como se São Paulo tentasse dimensionar algo que a nossa razão não consegue compreender: o conhecimento de Deus, o discernimento da sua santa palavra. O salmista de hoje fala num verbo, cantamos esse verbo: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Que ninguém pense, todavia, que essa expressão supõe um receptáculo, um ambiente pequeno desse amor de Deus. É infinito, é grandioso compreender a vontade do Senhor, mensurar, colocar no nosso coração o que Deus quer dizer para nós, que está ordinariamente configurado na sua santa palavra. É o desejo de todos nós, por isso nós estamos aqui. Dito isso, pedimos brevemente que o Senhor agora nos ajude com a primeira leitura e o salmo a compreender o Evangelho. Por isso eu humildemente peço, na condição de titular a tarefa de fazer a homilia, que o Senhor venha habitar em mim, que o Senhor me robusteça com o seu Espírito, e a todos nós, para compreendermos a altura, largura, comprimento, profundidade desse Evangelho assustador, aterrorizador, humanamente falando. Primeiro, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Esse fogo não pode ser interpretado ao pé da letra por um motivo simples. Aqui estão alguns critérios de interpretação da Bíblia. Texto sem contexto é pretexto. Uma palavra tem muitos significados dependendo do contexto em que ela se encontra e do sentido que o autor dela, como escritor ou como orador, quis dar. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nós sabemos onde está essa frase. O cristão, porém, compreende que essa frase está inserida num poema, uma poesia lindíssima, o hino nacional brasileiro. E toda poesia tem como regra de interpretação e de redação que as palavras não significam exatamente aquele significado preciso que está no dicionário. Idolatrada, o cristão não idolatra ninguém, mas a palavra idolatrada no hino nacional tem um outro sentido, o sentido de amar. Muito bem. O fogo que Jesus fala aqui deve ser entendido no sentido de Pentecostes. O que foi que repousou sobre os apóstolos e os discípulos reunidos no cenáculo 50 dias depois da Páscoa? O Espírito Santo, em forma de línguas de fogo. Portanto, não é o fogo físico, e portanto os senhores integrantes do corpo de bombeiros podem ficar tranquilos, porque Jesus não é incendiário coisa nenhuma. É fogo no outro sentido. O fogo que Jesus veio trazer foi o fogo do seu Espírito. Jesus, então, ao dizer eu vim lançar fogo sobre a terra, é no sentido do Salmo 118, versículo 115, que diz o quê? Quando tu envias o teu Espírito, toda a face da terra é renovada. Está claro? Nós até cantamos isso: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O Espírito que é pedido no Salmo apareceu em Pentecostes sob forma de línguas de fogo. Então já temos o sentido de eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que ele já estivesse aceso. Ora, se o fogo é símbolo do Espírito Santo, o Espírito aceso em nós é o Espírito que é concedido pela fé e pelo batismo. E cada vez que nos suplicamos, o Espírito que anima
a nossa existência. Espírito que nós pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e renovareis a face da terra. Jesus deseja que esse fogo, que é o Espírito, esteja aceso, o Espírito agindo em nós. Essa é a primeira leitura de hoje, para sermos robustecidos por seu Espírito quanto ao homem interior. Agora, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. De que batismo Jesus está tratando aqui? Não é do batismo sacramental, até porque aqui já estamos em pleno capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Jesus está em pleno exercício do seu ministério, e ele já havia sido batizado por João nas águas do Jordão antes de iniciar sua vida pública. Aliás, Jesus é batizado aos 30 anos de idade, e esse é o início do seu ministério, que duraria 3 anos. Só que aqui nós estamos diante de um outro batismo. Para compreendermos que batismo é este, nós temos que voltar um pouco no tempo e ouvir Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximarem de Jesus para fazer um pedido. Ordena que nos assentemos uma à tua direita, outra à tua esquerda, na glória. Jesus, diante desse pedido, diz: vós não sabeis o que pedis. Podereis acaso ser batizado no batismo que eu serei batizado? Podemos. Podereis por acaso beber do cálice que eu vou beber? Podemos. Vós sereis batizados. O batismo de que Jesus está falando, seja para a mãe dos filhos de Zebedeu no Evangelho, porque no Evangelho é ela quem pede em nome dos filhos. Em outro Evangelho, são eles que pedem a Jesus. Jesus fala, portanto, vocês podem beber desse cálice, isto é, participar desse seu sofrimento, experimentar, abraçar a cruz que eu vou abraçar. O batismo simboliza a morte de Jesus. Batizar em grego significa mergulhar. O gesto de Jesus, no início de sua vida pública, de ser batizado nas águas do Jordão, isto é, de ter feito essa experiência da morte, quando ele entrou na água, e enquanto ali permaneceu, ficou sem respirar, símbolo da morte, e depois saiu da água, quando o Espírito repousou sobre ele. Portanto, o batismo de que Jesus está falando aqui é o batismo da experiência da morte e, seguidamente, da ressurreição. Devo receber o batismo, ou seja, eu devo fazer a experiência da morte. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Cuidado para não interpretar essa frase como um desejo suicida de Jesus. Eu quero morrer logo, eu quero dar fim à minha vida. Não é nesse sentido. O que Jesus deseja aqui é cumprir até o fim a vontade do Pai, que vai se revelar na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, disse Jesus, a última frase dele, conforme os Evangelhos. Agora vem a parte mais delicada. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Então José, o Senhor acabou de dizer que ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Isso é tanto verdade que todas as missas nós afirmamos isto no final da missa. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E agora Jesus disse que não veio trazer a paz? Texto no contexto. Quando Jesus disse: eu vos deixo a paz, ele foi bem claro: eu vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. Existe uma paz que vem de Deus, existe uma paz, porém, que é proposta do mundo. Qual a diferença entre uma e outra? A paz que vem de Deus é fruto da obediência a Ele. A paz que vem do mundo é fruto do desejo
diferenciar, de não reagir diante do pecado, diante do que não agrada a Deus, diante do que ofende a Deus. Essa é a paz do mundo. Ou seja, aceite, concorde, não discorde, dobre a cabeça, balance a cabeça como catenga, balance, concorde. Essa é a paz do mundo. Vamos a alguns exemplos. Dentro de casa, a mãe percebe que a filha está dizendo palavras feias, está tendo atitudes imorais e indecentes. E a mãe, que pensa como o mundo, diz: eu não vou me dispor com minha filha porque eu não quero brigar com ela. Eu devo respeitar a autonomia dela, a bichinha, a coitadinha. E aí a mãe se cala quando devia falar. E aí a mãe não corrige quando devia corrigir. A esposa que vê o marido dizer ou fazer aquilo que ofende a Deus e se cala por medo, por covardia, talvez até para não perder o privilégio, o cartão de crédito, o dinheiro, a mesada, a boa vida, o conforto. E ela se cala porque não quer se dispor, porque tem medo de ferir o pensamento do outro, porque vai criar um clima insuportável dentro de casa. Essa é a paz do mundo, a paz dos covardes, dos omissos, daqueles que veem o pecado imperando, dominando sua convivência, seu local de trabalho, e ele pouca de si, calado está, calado continua. Vende sua dignidade, vende sua alma, abre mão do seu caráter, trancafia suas virtudes e se dobra, medroso, frouxo, sem caráter. Essa é a paz do mundo. É dela que fala Jesus no Evangelho de hoje. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Dou-vos um exemplo. Jesus entrou no templo e percebeu que o templo estava sendo profanado. Fizeram da casa do Senhor um covil de ladrões. Jesus não contou história, pegou o chicote e expulsou-os do templo. Tirai isto daqui, e não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Essa é a paz de Deus, que é fruto de fidelidade, de obediência a Deus, de coerência com seus princípios de fé. Esta é a paz. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou me dispor com A, com B e com C. Olhe para a cruz. Quer seguir a Jesus? Jesus está em paz. Na cruz. A cruz é fruto e consequência última da obediência de Jesus ao Pai. Obediência ao Pai, não aos homens. Fidelidade ao Pai. Paz, que é fruto não do consenso, não do acordo. Há determinadas coisas que para o cristão não tem acordo, não tem conversa, não tem discussão. Isso não. Ah, mas você é radical. Estou lidando com os seus conceitos, rapaz. Estou nem aí para os seus rótulos, rapaz. Eu tenho princípios a defender, um Deus a quem me submeter. Dobro os joelhos diante do Pai. Primeira frase da primeira leitura de hoje. Os limites, as condições, as exigências para uma convivência pacífica comigo são estas. Ah, mas eu tenho os meus princípios. Ah, ótimo, se não são iguais aos meus, vamos estabelecer pelo menos pontos em comum, regras de sociabilidade, de uma convivência pacífica, harmoniosa, civilizada. Se você não abre mão dos seus princípios, eu também não abro mão dos meus. E não vou fazê-lo para agradar você, deixo logo isso bem claro. É claro. Pronto, amigo. Ah, cada cabeça é um. Mas tem que ser, tem que ser. Minha cabeça não é a sua.
eu tenho critérios que estão acima de mim, considero-os válidos, imutáveis, disso eu não abro mão. Pronto. A paz vem antes de tudo na obediência a isto. Portanto, digo a você que as regras aqui da minha casa são estas. Isso pode, isso não pode, isso aceito, isso não aceito. Mas a senhora é radical. Eu já disse que os seus rótulos não me dizem nada. Portanto, estou dizendo bem, educadamente, viu? Vou gritar dando. As regras aqui são estas. A bucha. Mas se for assim, vai ser difícil viver deste mundo. Vai nada. Difícil está sendo para você viver com certas pessoas pelo medo que você tem de se impor, de dizer para quem você veio, de estabelecer os princípios, as regras, as coisas básicas do seu status quo. Os animais, vocês sabem, quem cria um animalzinho, estimação doméstica, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? No quintal da casa, por exemplo, ele urina naquele ponto, urina naquele outro, urina naquele outro e urina naquele outro. Vocês sabem por que ele faz isso? Porque o cheiro da urina dele permanece por anos e anos, e ele sabe perfeitamente aquilo dele está delimitado o espaço dele. Quem entrar no espaço dele fica doido, grita, 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 late, assim o outro. Ou o animal que não late, gato, seja lá o que for. Nós, para termos paz com Deus, precisamos estabelecer limites, regras bem claras, temos na nossa mente, no nosso coração, princípios bem nítidos, e Deus não abrir mão. Por isso, em caso de conflito, no âmbito do meu trabalho, dos meus negócios, da minha casa, da minha amizade, de tudo aquilo que integra a minha vida, esses princípios têm que estar bem claros. Se determinadas pessoas conflituarem com meus princípios, tem várias maneiras de se resolver isso, civilizadas. Se aqui quem manda sou eu e está havendo conflito, a porta da rua é a serventia da casa. Olha que simpático. Aqui quem manda sou eu, e você não está conseguindo viver de acordo com as regras, meu amigo, entre você e Deus, você não tem chance. Ficou claro? A namorada que quer guardar a castidade, e o namorado quer avançar o sinal antes do tempo, e ela quer viver em paz. Vem cá, fulano, eu quero guardar a castidade até o dia do casamento, e te peço que tu me respeites, que tu não avances o sinal. Ah, mas isso hoje em dia não existe. Eu quero. Aí ela educadamente diz: procure outra, siga seu caminho. Entre a castidade, que é uma exigência do meu Deus, a quem eu dobro os meus joelhos, e fazer o que ofende a Deus, você não tem chance. Acaba aqui a relação. Apliquem isso em quaisquer relacionamentos, no enfrentamento de quaisquer dificuldades, seja com vosso esposo, esposa, filhos, pais, amigos, seja lá quem for. Daqui em diante, eu vim trazer divisão. O que é que Jesus pede com isso? Que você seja claro, rapaz. Que você se posicione. Que você diga de lado você está. Divisão é aquela situação na qual duas ou mais realidades estão bem perfiladas, bem divididas, bem localizadas. Jesus aqui se contrapõe à confusão, que é diferente de
separa. Confusão junta duas coisas que não deveriam estar juntas. Você pega a rebiboca e junta com a parafuseta. Aí fica a rebiboca da parafuseta, que aliás eu nem sei o que é isso que eu acabei de inventar agora. Mistura as duas coisas, o céu e o inferno, o cão e nosso Senhor Jesus Cristo, luz e trevas. Faça meu favor. Não, naquela hora eu assisto a Rede Vida, porque tem um programa óbvio do Padre Fulano, mas depois eu vou para a novela, porque aí sempre tem aquela onde ensina coisas que ofendem a Deus. Isso é confusão. Jesus está pedindo divisão. Você é quem? Quais teus princípios? Rapaz, defende esses princípios. Segue esses princípios, mas respeita os meus. Eu os tenho. Divisão. Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Isso é prova de caridade. Confusão é você se dizer católico e acender uma vela para o diabo. É você ostentar o nome de católico, comungar, se confessar e em casa e no trabalho ter hábitos pagãos, ter conduta incompatível com sua fé. Isso é confusão. Eu vim trazer divisão, clareza. Quais os princípios que regem os seus atos? O que é que os mandamentos dizem para você? Essa palavra significa o que para você? Igual a repercussão disso no seu comportamento, no trato com as pessoas, na concretização dos seus projetos, na busca dos seus ideais, na maneira como você reza, o que você pretende na vida, sua conduta no trato com os demais. Tenha clareza. Tenha princípios claros. É isto. Assim, concretamente, dentro de casa, imaginemos uma mulher de Deus, mas catolicíssima, do cabelo da cabeça até o dedo mindinho do pé, temente a Deus, lê com o coração a Escritura, leva a sério a vida de santidade, tem na sua casa o comportamento da igreja, e diz claramente: aqui não aceito isso, não suporto isso, não tolero isto, na minha casa não. E aí chega alguém, seja de fora, familiar, parente, sei lá, e com uma conduta horrorosa, tenta profanar o lar. E ela educadamente: isso eu não aceito. Aqui está o conduta não se permite. Diz que mulher radical, e surgiu um conflito. E depois vem as críticas. E depois vinha as ironias. Ela na casa dela não assiste isso. O filho dela ainda pede a bênção. Na casa dela, os filhos dela têm. Mas que coisa atrasada. Aí vem as críticas, as charadas, as ironias. Até o dia que a senhora quer dizer assim: olha só, no dia que a senhora decidir, eu não vou sofrer com esses comentários. Aliás, só chega nos meus ouvidos aquilo que eu quiser. E aquilo que eu ouvi, inadvertidamente, eu posso dirigir a pessoa que disse, para que ela nunca mais diga, e tomar cuidado para nunca mais ouvir nada dessa pessoa. Eu só ouço aquilo que eu quiser, até o dia que eu quiser, para estar em paz com meu Deus. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Ou seja, tenham clareza. Jesus aqui não tem a ilusão de achar que em todas as famílias cristãs a convivência vai ser pacífica. Só que a paz que ele dá é fruto da obediência a Deus. E essa paz que Jesus não veio trazer é fruto da covardia, da omissão de quem tem princípios, e estes princípios estão sendo agredidos, vilipendiados, ridicularizados, pisoteados, e você não faz nada, e você não reage, e você não se impõe na fé como cristão. Espero que a explicação do Evangelho de hoje
ficado bem clara no vosso coração. Acho que preguei 1 minuto e meio. Depois disso, vamos render graças a Deus, porque Ele, pelo seu Espírito, abriu o nosso coração para compreendermos a seriedade de sermos católicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o